pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Já que esse canal é tão encontrado pela busca de conteúdo sáfico, e sim, não é brincadeira isso, sempre que eu olho lá nas métricas de como mais eu sou encontrada, eu sempre sou bem encontrada por bissexualidade e livros sáficos. Sendo assim, eu trago pra vocês hoje uma tour pelos meus livros que têm protagonistas sáficas e estão em um relacionamento sáfico. E por que essa especificação? Porque eu tenho livros que têm protagonistas sáficas que estão em relacionamentos duáricos. E o vídeo de hoje vai ser com os casais sáficos. Pra quem não se lembra, sáficas são pessoas de elemento de gênero pro que chamamos de feminino que se relacionam com outras pessoas de elemento de gênero também pro feminino. Ou seja, lésbicas, bissexuais e pansexuais. E a gente usa o termo para poder englobar todas essas sexualidades sem invisibilizar ninguém. Afinal, como eu já falei com vocês mais de uma vez aqui no canal, toda lésbica é sáfica, mas nem toda sáfica é lésbica. Pessoas bissexuais e pansexuais podem ser sáficas, mas elas se relacionam com pessoas independentes de gênero, e não exclusivamente com pessoas de elemento de gênero pro feminino. Afinal, como eu citei aqui antes, eu tenho livros de protagonistas sáficas em que a relação central delas aqui é duárica. Enfim, bora de tour? Esse cantinho aqui da minha estante, que já comentei com vocês antes, sempre foi o meu cantinho dos sáficos. Eu sempre botei aqui os livros de relacionamentos sáficos que eu tenho. Os físicos, no caso, né? Mas agora, já tem um tempinho que eu destinei esse cantinho como o canto dos meus livros das sáficas. Porque não tem mais aqui apenas relacionamentos sáficos só, né? Tem outro tipo de relacionamento também, independente de gênero. É claro que todas as personagens principais aqui são sáficas. Apesar que, ao mesmo tempo em que eu tinha destinado esse canto como canto dos sáficos, já tinha meio que um burlado nesse meio, já meio que burlava minha própria regra. Porque tem um livro aqui que a relação é duárica e ele já tá aqui já tem um tempo. Então eu meio que já tava me enganando. Era pra ser realmente o cantinho das sáficas. Mas um dia eu quero que esse canto aqui seja o meu canto dos livros bissexuais, de protagonismo bissexual. E não que não possam haver outras sexualidades nesse canto, tá? Mas é porque eu quero trazer diversidade de identidades bissexuais pra colocar aqui. Tanto é que eu botei Amor em Jogo, de Felipe Mateus, aqui em cima. E esse é um livro que tem protagonismo bissexual também, só que ele é um romance aquileano. E aí eu não quis deixar ele aqui porque senão ele ia ficar sozinho. E aí eu fiquei um pouco triste com isso. Então eu acabei não botando ainda, mais um dia esse de Felipe vem pra cá. Ainda mais que ele é rosinha, encaixa super. Eu vou botar ele aqui também. Talvez logo menos eu faça isso. Tanto é também que eu coloquei aqui essa ilustração que é de um trisal bicentrado. São dois homens e uma moça. Então ele meio que já está se tornando um canto bissexual. Ele é praticamente isso. Já, só que não, porque tem relações aqui que não são relações de bissexuais. Tem relações lésbicas, por exemplo. Então eu não considero ainda esse canto como o canto bissexual por causa disso, porque eu ainda deixei relações lésbicas aqui. Mas eu quero um dia que esse canto seja o canto bissexual. Mesmo que tenha relações sáficas, vão ser relações sáficas de protagonismo bissexual. Mas enfim, bora começar. Começar de cima pra baixo. O primeiro livro que tá aqui em cima é Imogen, obviamente, que já falei aqui no canal. Tem vlog de leitura desse livro aqui no canal. Foi, eu acho que o quarto vlog de leitura que eu fiz, talvez. Não lembro, mas eu acho que sim. Esse é um livro maravilhoso, de autodescoberta. Ele é super leve, ele é super tranquilo, ele é super fofo. Esse livro é muito fofo. Eu surtei muito lendo esse livro. Vocês podem conferir isso no vlog de leitura, que o link vai estar aqui na descrição. E nesse livro a gente vai conhecer Imogen, que é uma jovem adulta. Ela tem 18 anos e ela vai visitar a sua melhor amiga Lily na universidade. E lá ela vai estar mais perto de pessoas queers e ver algo para além do que ela já estava vivenciando. Não que ela não estivesse perto de pessoas queer antes, né? Que a irmã dela é lésbica, a melhor amiga dela é bissexual. E uma das melhores amigas dela, né, Lily, é pansexual. Então a gente vai ver Imogen ir para outro lugar, desbravar um novo mundo, conhecer outras coisas e se ver mais confortável consigo mesma nesse novo mundinho que ela encontrou. Principalmente porque ela vai conhecer Tessa também, que tá aqui no fundo, ó. E ela vai ver que essa aliança toda que ela tem com o mundinho LGBTQIA+, porque Imogen é uma super aliada,
ela é uma hétero super aliada da comunidade, ela vai ver que, na verdade, essa aliança toda que ela tem vai muito além de um só eu te apoio porque vocês são pessoas, sabe? É um eu te apoio porque eu compreendo isso também, eu vivo um pouco disso também. A gente vai ver uma personagem se autodescobrir. É uma história de autodescoberta, né? Só que ela é feita de forma tão linda, tão leve, tão fofa. A gente entende uma personagem dentro de um lugar que é totalmente novo pra ela, de certa forma, porque ela começa a pensar sobre regrinhas que colocam sobre como cada pessoa deve ser, sendo que nós somos pessoas plurais, então cada vivência é única. É o que eu sempre digo pra vocês. Por trás da bissexual tem a eu bissexual, sabe? Então tem a minha vivência, a minha história e como isso interfere na forma como eu vivencio a minha bissexualidade. Mesma coisa de Imogen, que vai se compreender bissexual. Isso não é um spoiler, porque isso faz parte também da descoberta, da divulgação do próprio livro, né? E também porque Becky Albertalli, a autora desse livro, também escreveu esse livro enquanto processo de compreensão sobre si mesma. Porque a gente vê muito de Becky aqui, por várias questões que ela traz aqui, e a nota da autora no fim do livro mostra bastante disso também. Então esse livro é incrível, eu amei demais ter lido ele esse ano, ele se tornou um dos meus favoritos do ano. É isso. Então começamos com um bissexual no topo de tudo, que tinha que estar, né? Inclusive tá essa arrumação de agora que eu fiz no último vídeo que saiu aqui no canal, né? Que eu reorganizei a estante. Bom, continuando, a gente tem Mirando na Lua, só que esse aqui foi o que eu falei pra vocês. Esse livro, ele é duálico. A personagem principal é sáfica, né, porque ela é bissexual, mas a relação é duálica, então ele não entra nesse tourzinho, a gente vai deixar ele de ladinho. Mas tem vlogs de leitura dele aqui no canal também, pra quem quiser conferir. Em seguida, o outro sáfico que temos aqui é Um Traço Até Você, de Olivia Pilar. Ah, esqueci de comentar, né, a relação aqui é lesbi. Se foi importante pra você. Tem protagonista bissexual e a personagem que ela se interessa é lésbica, tá bom? Eu acho que é interessante pra vocês saberem, porque eu gosto muito de saber. A não ser que isso seja uma coisa que faça parte da trajetória da história, a gente descobrir enquanto lê. Mas fora isso, eu acho importante a gente saber antes. Aí o outro livro é Um Traço Até Você, de Olivia Pilar. Esse aqui é de autoria nacional, ela é lá de BH. E essa história aqui foi outra que se tornou uma das minhas favoritas do ano, junto com Imogen, obviamente. Ela tem protagonismo negro, como vocês podem ver aqui na capa. Foi escrita por uma pessoa negra e ela é bicentrada. Isso pra mim é tão importante, tão importante, tão importante. Porque assim, por mais que eu tenha amado Imogen, obviamente, e tenha me encantado muito com isso, e eu gosto muito de relações de casais sáficos, ver casais sáficos se formando, ver um casal sáfico que seja bicentrado se formando diante de mim é tão ainda melhor. Porque, gente, tem certas vivências que realmente só pessoas multi vão ter. Uma vez eu vi um vídeo no TikTok de uma moça falando sobre o quanto ela, tipo, ela entende quando quando lésbicas querem lesbocentrar, ou seja, quando uma lésbica quer se envolver com outra lésbica. Porque tem certas vivências que só uma lésbica vai entender a outra. Mas é claro que ela deu uma salientada. Eu gosto do conteúdo dessa moça, eu não vou lembrar o nome dela. Mas ela sempre ela destacou de não um aspecto de eu não quero me envolver com a bissexual porque ela é bissexual, porque eu acho que ela vai, não, porque isso é bifobia. E eu acho muito importante ela destacar isso. Mas pela questão da vivência ser parecida. E eu entendo isso também porque eu também penso nessa questão do bicentrar ou do multicentrar. No multicentrar poderia ser uma relação entre uma pessoa bi e uma pessoa pan. Então ver uma relação entre pessoas entre pessoas bissexuais é muito importante porque a gente entende nossas próprias dores muito mais do que uma pessoa de uma sexualidade diferente. E não que a gente não possa se envolver com uma pessoa de sexualidade diferente. Só que a gente vai entender mais ainda e partilhar mais ainda quando a gente tá dentro de uma relação com uma pessoa que tem a vivência parecida com a nossa. E isso também se encaixa na questão da negritude. Então aqui a gente tem duas meninas negras, né? Meninas não, elas são jovens adultas também. Duas jovens adultas negras e bissexuais. Apesar de a classe social delas se divergir um pouco, né? Ainda assim, nesses recortes elas têm vivências muito parecidas. Então ver essa história acontecer foi extremamente um abraço no meu coração. Esse livro, ele foi um livro que eu li
eu li ele emocionada e apaixonada e devorando cada página e pensando o quanto ele se tornou o favorito da minha vida, sabe? Esse livro se tornou o favorito da minha vida, não só do ano, mas da minha vida por causa disso. Porque eu tô vendo aqui duas meninas negras, bissexuais, se apaixonando, lidando com várias coisas de suas vidas, sabe? E ela foi escrita também por uma pessoa negra. Enfim, tem vlog de leitura desse livro aqui no canal também. Mas eu acho que o vlog não conseguiu expressar tudo que eu tava sentindo, porque era difícil até falar sobre tudo que eu tava sentindo enquanto eu li essa história. Sério, sério mesmo. Aqui, pra quem não conhece, um traço até você, é a história em que a gente vai conhecer Lina, né? E Lina quer fazer um curso com uma ilustradora que ela gosta muito, que Lina, porque Lina é ilustradora e ela quer se aperfeiçoar nisso. Ela quer fazer um curso, só que a pessoa que vai fazer o curso tá fazendo o curso no Chile. Ela não tem dinheiro pra isso, apesar da condição de vida dela ser um pouco melhor. Ainda assim, ela não tem dinheiro pra isso. Então ela resolve fazer um estágio pra poder juntar esse dinheiro. Ela não quer pedir dinheiro pros pais dela, porque ela sente que os pais dela não apoiam ela 100% nessa trajetória de ser ilustradora. Então ela resolve ir atrás desse estágio. No caminho do estágio, ela conhece Elsa. E aí ela vai começar a ver um novo mundo vai se abrir pra Lina nesse processo. Porque ela vai sair de dentro da bolinha dela, porque por mais que ela seja uma pessoa negra, certas vivências ela não passou porque ela vem de uma classe social um pouco mais alta. Então ela tem uma condição um pouco melhor de vida, financeira. E aí, não o suficiente para ela poder pegar e pagar o curso de uma vez, mas ainda assim é um outro universo. A classe social também impacta nisso. No entanto, ela passa por racismo também, é claro, porque ela é negra. Mas ela não conseguia enxergar tudo isso, né? E ela começa a enxergar isso ainda mais por causa do estágio que ela conseguiu pra juntar o dinheiro pra ir pra lá. Pra poder fazer a viagem e... enfim. Então é uma história realmente tocante, bonita e um abraço no coração. E ela é deliciosa de ler e a gente se envolver e... ai, nossa, é difícil falar dessa história porque eu realmente amo muito ela. Muito, 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 muito. E aqui é uma leitura leve, tá? Então, não sei vocês, mas eu tenho algumas questões quando eu vou ler ou consumir qualquer tipo de conteúdo que tenha pessoas negras de centro. Por quê, gente? Porque eu tô cansada de ver histórias com racismo. E, apesar de aqui abordar racismo, ainda assim, tudo é feito de forma muito tranquila e leve. Então, é meio que uma pancada, ao mesmo tempo que é um abraço, sabe? Então dá pra você consumir tranquilamente, sem pensar que, nossa, tem um monte de coisa racista acontecendo e você vai ficar se sentindo mal por isso. Pode ler tranquilamente. Eu sempre tento descobrir antes se aquela história vai ter alguma questão racial e tratada de forma muito absurda, porque eu fico muito engatilhada e eu não consigo consumir. Mas aqui pode consumir tranquilamente, como eu disse, se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Inclusive, obrigada de novo, Lívia Pilar, por ter escrito essa história. Seguindo aqui, a gente tem Um Corpo de Verão, de Maria Freitas. Essa história aqui, ela tá disponível em formato digital apenas, tá? Eu tenho esse livro porque Maria fez alguns exemplares físicos e vendeu alguns exemplares físicos pro Clube da Maria. E depois sobrou alguns que aí ela disponibilizou e perguntou se alguém queria. E aí eu fui lá e respondi gritando, eu! E por isso que eu tenho um exemplar físico, inclusive, esse é autografado. Eu já falei, né? Nas melhores partes de você amar também autorias nacionais, é isso, que você pode ter o autógrafo dos livros. Por isso que, ó, edição exclusiva. Quer ver? Tem aqui na frente, ó. Edição feita com carinho para o Clube da Maria. Esse livro aqui fez parte da coleção antiga dos clichês em rosa, roxo e azul de Maria Freitas, que são uma coleção de 12 contos de protagonismo bissexual. Inclusive já até foi relançado essa coleção. E quem não tinha a versão anterior pode ter a versão nova. Não tá mais essa história lá, mas tem outras histórias maravilhosas também pra vocês conhecerem. Aqui a gente vai conhecer duas amigas que vão passar o final de semana juntas. Uma delas vai passar o final de semana nesse lugar, tipo um clube, com a família da outra amiga. E elas eram muito próximas, mas aí a vida acabou meio que afastando elas. Mas ainda assim elas se gostam e elas têm um sentimento de uma pela outra. Então é muito legal assim ver a relação que elas têm. As inseguranças trazidas pela personagem, que é uma personagem que é gorda, e aí é gorda, é negra, e aí a gente vê essa questão de como ela
se sente diante daquele lugar, daquelas pessoas, com ela mesma, a relação dela com a outra amiga. Então é muito bonito de ver, de acompanhar. Inclusive, para fãs de Taylor Swift, aqui a gente tem também algumas referências à cantora, porque uma coisa que eu já observei muito em histórias nacionais, independentes, é que sempre, não sei as outras, porque eu passei a consumir muita história nacional independente, né, LGBTQIA+, que Taylor Swift sempre é trazida nas histórias, e as pessoas se identificam muito com ela. Então, é uma coisa que eu posso observar, e Maria traz isso um pouco nas suas histórias também. Inclusive, eu fiquei um pouco chateada quando eu vi algumas pessoas reclamando que Yasmin Mahmood bota Fresno nas histórias, sendo que eu já li trocentas histórias que tem Taylor Swift. E eu nem consumo a cantora. E eu não tô reclamando disso, sabe? Porque eu acho que é muito especial pra quem lê. Então por que você vai reclamar que Yasmin botou Fresno nas histórias, sendo que isso pode ser muito importante pra outra pessoa que pode não consumir Taylor Swift ou que pode amar muito Fresno, sabe? Meio chato. Enfim, esse livro, muito lindo, muito fofinho, você pode ver, é das cores da bandeira bissexual, porque, né, é o foco de ter saído nos clichês, e também Maria sempre gosta de destacar isso. Então, enfim, maravilhoso. E se vocês perceberem, esse é o 4º livro de protagonismo bissexual que eu peguei. Tá vendo porque é quase um cantinho bissexual, mas ainda tem muito livro, então vamos continuar. Agora a gente tem Escolhas de um Verão, que eu não vou falar com vocês sobre, é de Dália Adler. Por quê? Porque eu sei que esse livro aqui também tem protagonismo bissexual. No entanto, eu não sei qual é o casal que se forma aqui. Inclusive, se você sabe, não deixa spoiler. Quero ler a história, não li ainda. Eu comprei esse livro na Bienal do Livro Bahia, mas eu não pude ler ainda. E eu não sei, porque tanto que tem aqui, ó, a divisãozinha assim, tem uma pessoinha dos dois lados, né? Um rapaz e uma moça, o que parece, e visualmente, enfim, por estereótipos de gênero, etc. Então eu não sei com quem que ela vai ficar. Então eu não sei qual é. É tipo aquele livro que eu falei pra vocês no vlogão, O Guia Imperfeito da Paixão Platônica. A gente não sabe com quem a protagonista vai ficar. E talvez, como eu não li, eu não sei, esse daqui, talvez seja interessante até não se falar sobre, pra gente poder ler, a gente descobrir lendo, né? Então eu não sei esse aqui, mas esse é um livro que eu sei também que tem protagonismo bissexual. A outra história que a gente tem aqui é Ela Fica com a Garota, de Rachel Lynn Pincott e Alison Derrick. Esse aqui é lesbocentrado, né? Eu fiquei um pouco na dúvida quando eu li, porque tudo é falado de forma meio superficial, assim. Só que parecia que era lesbocentrado, mas por acompanhar, principalmente Rachel, Alison não posta tanto, mas Rachel posta mais, eu entendi que é lesbocentrado e ela sempre escreve histórias lesbocentradas, né? Ou seja, entre lésbicas. É um relacionamento sáfico lesbocentrado. E aqui a gente vai conhecer, eu esqueci o nome delas, Alex e Molly. Eu tive que pescar, eu esqueci o nome delas. Alison não, é Alex. Alison é a autora. Alex e Molly. Alex e Molly são duas garotas que elas se conhecem, né, na universidade, e tem uma pequena implicância no início que inclusive eu achei um pouquinho elevada desnecessariamente, não precisava tanto, né? Porque eu gosto de... Eu fiz vlog diretor dessa história? Não, eu fiz vlog não, eu fiz vídeo normal. Foi. Vídeo normal, como se o vlog não fosse normal. Não, mas eu fiz preço de leitura dele, não vlog, né? Eu não fazia vlog nessa época ainda, que eu li esse livro ano passado. E aí, elas vão se conhecer na universidade, vai rolar uma implicância, e com essa implicância, elas vão criar, né, essa resistência uma pela outra, só que uma vai precisar da ajuda da outra, por quê? Porque uma delas é apaixonada por uma garota, há muito tempo, e a outra tinha uma namorada que acabou de terminar. Alex sempre foi muito atirada, sempre deu muito em cima das pessoas, né? E a namorada dela ficava um pouco insegura com isso. E Molly sempre foi apaixonada por Cora. E aí, uma quer ajudar a outra a reconquistar a ex-namorada e conquistar Cora. E nesse processo de ajudar uma outra a fazer as coisas acontecerem, elas vão acabar se apaixonando, afinal elas vão se aproximar, elas vão ficar amigas, apoiar uma outra, acompanhar os processos uma da outra, e aí elas vão acabar tendo esse romance acontecendo entre elas. Inclusive esse livro vai ter uma novelinha de Natal, que eu não sei que ano que vai chegar no Brasil, eu acho que ela vai sair esse ano lá fora, e deve chegar aqui no Brasil, talvez, ano que vem, porque esse livro aqui foi sucesso entre as sáficas, né? Então essa é uma história muito legal, que tem vídeo aqui no canal também.
Eu gostei muito de ler ela, porque ela é muito visual, ela é muito Meu Deus, isso é um filme de sessão da tarde. Ela é muito um filme de sessão da tarde, do tempo que tinha filme de sessão da tarde divertido, né? Que atualmente é só uma bomba dramática demais, sem necessidade. Mas aqui tem cenas extremamente visuais que dá muito pra ser um filme de sessão da tarde, da gente ver, se divertir e dar risada e ficar, meu Deus, que causa isso tá acontecendo. Então tem uma cena mesmo que é num jogo, bem aquela sessão da tarde mesmo, que tem jogo e tal, língua de torcida, não sei o que. Então dá muito pra ser um filme de sessão da tarde, pra gente ver de tarde, se divertir, com a ênfase que o casal central seria um casal sáfico. Então isso é muito bom. Esse livro termina com aquele gostinho de quero mais, então fiquei muito feliz que vai ter a novelinha de Natal dele. E as autoras, né, Rachel Pinkall e Alison Derrick, são casadas. Tanto é que a dedicatória desse livro é... aqui, ó. Este é nosso. E tem as iniciais delas. Justamente porque elas fizeram pra elas mesmo. Porque é muito sobre elas. Que fofinho. O romance. Seguindo agora, a gente vai ter outro lesbocentrado, que é a Desmemória, de Thalita Coelho. Olha só, a gente vê uma sequência de bissexuais. E aí a gente pega agora uma sequência de 2 lesbocentrados. Inclusive, aconteceu comigo, a mesma coisa que aconteceu com Bells Lopes, que o rosa daqui foi com Deus. Tá todo clarinho. O rosa era assim, ó, e ele tá assim. Porque, sei lá, enfim. Eu gosto muito desse livro, tá? Esse livro, eu achei que ele seria algo mais real, mas ele tem pitadas de fantasia bem intensas. Ele tem narrativa não linear. A gente vai e volta várias vezes pro passado da protagonista, que é Victoria, fugiu o nome dela. Victoria, que vai ser chamada de Vicky. Não tem vídeo aqui no canal desse livro, porque eu li esse livro em 2020, acho que 2021 também, mas eu não criava ainda. Eu tinha voltado a ler esse livro porque eu comecei a fazer uma catalogação dele, porque eu queria fazer um projeto fotográfico com ele, mas acabou, tanto é que tem um marcador aqui, ó. Eu tava lendo ele de uma forma meio que diferenciada, por isso que ele tá cheio de marcação. Porque eu tava fazendo pra poder criar esse projeto fotográfico, acabou que eu não fiz. Esse livro aqui, ele tem pitadas de fantasia, ele é baixa fantasia, mas ainda assim tem fantasia, né? Em que a gente vai conhecer Vicky e Ana. Ana está em coma. Já tem um tempo que Ana tá em coma e Vicky acredita que a culpa disso é dela, de alguma forma. Por quê? Porque Vicky é uma desmemoriadora. Ela tem o poder, que é um dom e uma maldição, né? De desmemoriar pessoas. E aí, como Ana está em coma, Vicky quer achar a solução de conseguir livrar Ana desse coma. Principalmente porque quando um coma é persistente, os médicos desistem e desligam os aparelhos. E ela começa uma jornada de se compreender, em compreender quem ela é, o que ela tem, de que forma que ela pode ajudar a Ana a sair desse lugar. É uma leitura incrível, intrigante, instigante, assim. Eu inclusive quero ler esse livro de novo pra fazer vídeo aqui no canal, né? Porque não tem vídeo sobre ele, que eu não fazia vídeo aqui no canal ainda quando eu li essa história. Meu canal tava até parado na época em que eu li essa história. Infelizmente, quando Thalita lançou esse livro, o livro estava programado para ser lançado, veio a pandemia, então Thalita não pôde fazer a viagem que ia fazer, divulgando essa história do jeito que deveria ser divulgada, né? Inclusive, ele foi finalista do Prêmio Jabuti. É uma história que vocês deveriam conhecer muito mesmo, porque ela não teve a divulgação toda que ela deveria ter por conta de todos os problemas que veio na época que esse livro saiu. Então, com essa desmemória, que caraca, e o final desse livro, eu fui surtar no chat de Thalita, porque é muito bom mesmo. Agora a gente tem outro que também é de Thalita, que ele não se encaixa na categoria romance, né? Inclusive tá destruidinho aqui, que as gatas destruíram. Mas ele é um livro de poemas e tem prosa poética também, em que Thalita escreveu justamente sobre ser mulher e amar mulheres. E eu deixei ele juntinho aqui porque ele é justamente um livro sobre relacionamentos entre mulheres. E aí eu resolvi deixar ele aqui junto dos outros, já que estamos falando de contexto sáfico, então eu acredito que ele se encaixa aqui, mesmo sendo um livro de poesia, porque é um livro que é sobre essa relação entre sáficas. Eu dei destaque por amar mulheres porque pro momento que esse livro saiu, ele se encaixava melhor nessa narrativa do amar mulheres.
Só que hoje, por quem Thalita é, e pelo entendimento que a gente tem mais, eu acredito que ele se encaixa ainda mais na questão de amor sáfico mesmo, independente de ser mulher ou não. Mesmo que não seja mulher, tem elemento de gênero porque a gente chama de feminino. É por isso que eu sempre destaco assim. Eu não falo de mulheres, porque existem travestis, existem pessoas não binárias que são sáficas. Então é um livro de poesias muito legal, inclusive, que eu nunca consumi tanto poesias assim, mas eu gostei muito de ter lido esse. Ele aconteceu a mesma coisa que aconteceu com outros livros, ele amarelou as páginas. Mas ele é um livro muito legal e muito bonito. Inclusive, eu já recitei poesia dele lá no meu Instagram. Não sei se ainda tá, mas eu já recitei. Talvez vocês já tenham visto essa frase aqui, ó, da internet, mas não sabia que era de Thalita, que é: minha maior luta é amar a céu aberto. Aí a gente vem pra esse outro livrinho aqui, que ele segue mais ou menos a mesma proposta de Terra Molhada, né? Eu falei que não vai ser Terra Molhada não, né? Terra Molhada. Então a gente chega nesse aqui, de Dia Nobre, segue mais ou menos a mesma proposta daquele, que aqui também a gente tem poesias e tem prosa poética. Esse é todos os meus humores, como vocês podem ver. E assim, mesmo que ele tenha a mesma proposta de Terra Molhada, não é igual, porque todos os meus humores tratam bastante da vivência de Dia Nobre, que é quem escreveu essa história, que Dia Nobre tem vivência borderline, e é justamente por isso que o nome do livro é Todos os Meus Humores, porque ela fala sobre questões da própria saúde mental. Então a gente tem aqui também uma manifestação de interesses amorosos sáficos, tá? Porque Dia Nobre é sáfica, sem sexualidade definida, porque na verdade eu não sei mais como Dia se identifica, mas a gente sabe que ela é sáfica. Ponto. Tá vendo a importância do termo? Você fala sem invisibilizar a existência de ninguém, nem colocar o que você acha sobre a pessoa. Então você usa assim, é assim que se usa. Dia Nobre é sáfica, a gente sabe disso, beleza? E aí ela escreve esse livro trazendo justamente essa roupagem, falando sobre as suas vivências, os seus humores, os seus amores. Então ele é um livro que é de poesia e ele também tem prosa poética. E tem, nossa, tem tanta coisa legal aqui, gente. Eu acho que essa página que tava marcada que eu perdi, era justamente de um que eu queria declamar e acabou que eu nunca declamei. Ilustrações belíssimas dentro dele também. Então, assim, ele é um livro maravilhoso. Eu repito muita palavra maravilhoso, né? Mas é porque é difícil não usar essa palavra pra descrever mais sobre certas histórias que a gente lê, certos livros que a gente pega, porque é simplesmente incrível. Outro livro sáfico que temos aqui é Carmila, que eu ainda não li. É considerada a primeira história de vampira que temos, né? Que ela vem a partir de uma crônica, se não me engano. E ela é uma vampira sáfica, é claro, porque, né? Gente, vampiro hétero, não existe isso. Só Crepúsculo, não existe vampiro hétero. E a gente tem essa querida aqui, que eu tô doida pra ler, inclusive, ainda não li também, que nem o outro. Mas eu sei que é vampira e é sáfica. Lindo, ele tem páginas pretas, olha. Deve ser gastado uma tinta lerda fazendo. Carmila. Aí agora a gente chega em Fuga para Plutão, de Jéssica Garrido, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Foi um dos últimos vídeos que saiu antes desse aqui, acho que foi uns 2 vídeos pra trás, eu acho. Em que a gente tem aqui também personagem sáficas de centro. E nesse caso aqui, eu não citei lá no vídeo, porque assim, gente, certas histórias é interessante pra gente ler a história pra entender qual a sexualidade do personagem. Porque às vezes, por mais que seja importante falar sobre sexualidade, ainda assim, é interessante, pela narrativa que a gente tá acompanhando, a gente entender qual é a sexualidade ali presente. Então assim, quando eu tava lendo essa história aqui, eu fiz uma anotação numa página em que eu falei assim: fulana, tu é bissexual? Porque pela descrição da personagem, eu senti logo o cheiro do amanteigado. E aí eu já sabia que ela era bissexual, eu sabia disso. E eu não vou dizer pra vocês quem é, vocês têm que ler a história pra descobrir. Inclusive, o link pra adquirir Fuga para Plutão tá disponível aqui na descrição, tá? O link do vídeo também, pra você conhecer mais da história. E eu vou deixar o link também aqui na descrição do perfil do Wattpad da autora, onde ela disponibilizou 3 capítulos desse livro, porque aí vocês conhecem até antes de comprar, se vocês quiserem. Ele tá em pré-venda ainda
no momento que esse vídeo sair, mas ele vai ser lançado no início de novembro, tá? Então, aí lendo a história, eu pensei, tá, você é lésbica, você é bissexual. E aí fui lendo a história toda e durante ler a história eu confirmei as minhas suspeitas. Depois eu perguntei pra autora só pra confirmar ainda mais 100% de certeza. E aí ela me disse sim. Então, foi muito bom. Enquanto li a história, descobrir isso, desbravar isso. Porque tem certas histórias, gente, que faz sentido pra gente descobrir enquanto lê. Então eu sempre falo pra vocês assim, quando o personagem é tal, você que vai divulgar livros, se o personagem for lésbica, for bissexual, for pansexual, diga qual é a sexualidade do personagem. Porque se a gente não fala, dão o nome que quiserem. Só que certas histórias eu não gosto de falar, porque, como eu falo pra vocês, eu divulgo histórias que eu leio. E eu li essa história, e lendo essa história, o meu entendimento é, você tem que descobrir lendo. Nessa história aqui a gente vai conhecer a Daça, que é a primeira personagem que a gente é apresentada, né? E ela está caminhando dentro do mundo zumbi que agora ela vive porque se estourou um apocalipse zumbi onde ela morava. E aí, nesse processo, ela acaba conhecendo Filipa, que estava perdida lá também, e a Daça nunca tinha visto antes, e depois as duas juntas vão atrás de Cordélio, que é outro personagem aqui presente. E juntos esses três vão buscar um lugar para se abrigar, porque o caos está instaurado nesse lugar. Mais detalhes sobre esse livro, por favor, vejam o vídeo que tá aqui na descrição, tá? Esse livro é maravilhoso, olha eu usando maravilhoso de novo, mas é impossível não usar, porque a autora misturou ficção científica com a transição da adolescência para a vida adulta, e é muito disso que a gente vê por aqui. Aqui tem várias reflexões sobre várias questões da vida, e é muito legal mesmo. Confiram o vídeo que tá aqui na descrição para vocês verem mais e conhecerem mais sobre esse livro, para não me alongar muito aqui e ficar falando um monte, sendo que tem vídeo aqui no canal sobre ele. Mas para o meu povo bissexual que tá aí assistindo, tem bissexual aqui. Então, assim, leiam ainda mais, porque tem bissexual aqui. A autora parece que tava me observando, porque ela me entregou aqui tudo o que eu queria. Ah, sim, outra coisa, antes de continuar. Eu comentei no outro vlog, né, que vocês podem observar que todos os sáficos têm mais ou menos o mesmo padrão de cor. E esse aqui, não. Esse aqui, a borda dele é preta com verde. Apesar de ter roxo, a borda aqui, ó, a lombada é preta e verde. E aí ela comentou lá no vídeo dizendo que ele ia ser justamente seguindo o padrão de sáficos, olha só. Só que aí ela acabou tendo que tirar isso, e por conta do romance, que é pouco aqui, né? Porque aqui se fala mais sobre essa transição da adolescência pra vida adulta e sobre caos. Então não tem tanto romance, apesar de haver um pouco de romance. Mas o foco aqui não é romance. E aí ela resolveu mudar as cores. Próxima história que temos aqui é Romance Real, de Clara Alves, que inclusive tem o quê? Autógrafo. Nessa história aqui, inclusive, bastante simbólica para as pessoas fãs de One Direction, que infelizmente tiveram uma perda recente. Aqui One Direction é trazido, e como uma lufada de esperança, assim, é muito fofinho. Inclusive eu vi as pessoas comentando sobre, a própria Clara também é fã de One Direction, e foi bastante simbólico ver ela falar algumas coisas assim, porque assim, gente, mesmo que eu não fosse fã de One Direction, porque eu não escutava, e enfim, não era um tipo de música que eu ouvia, eu sei muito bem o que é você perder uma artista que você gosta tanto e sentir mal, sabe? Porque certos amores, amor de fã é uma coisa assim inexplicável, muita gente não entende, mas muitas vezes esses artistas que as pessoas desprezam, falando, você tá chorando por causa de alguém que nem te conhece, eles salvam as nossas vidas. Então não despreze amores de fã, sabe? Porque você não sabe a importância que aquela pessoa pode ter na vida de alguém. Aqui a gente tem Romance Real, que é da Diana. Eu vou falar Daya. De qual conheço Daya? Daya de que livro? Não tô lembrando de que livro é, mas enfim. Diana vai morar em Londres depois da sua mãe, infelizmente, ter falecido. E ela vai morar lá com o seu pai e a nova família dele, a família que ele criou lá em Londres. E passando esse período lá, né, tendo que se virar lá e conhecer tudo lá, ela conhece Diana. E aí nasce um romancinho muito fofo entre elas, mas essa história também não é só um romancinho fofo que nasce entre elas, tá? Que não é apenas mais um romance sáfico. Inclusive esse romance sáfico aqui é bipan. Que coisa linda! É um romance sáfico multi.
Esse eu posso falar porque esse é divulgado. É... Então, assim, a gente tem aqui um romancinho lindo nascer, mas é principalmente também sobre quem Diana é, e ela crescendo, e ela aprendendo coisas sobre si mesma, e vendo o quanto a vida dela se transformou depois de ter perdido a mãe, ter ido pra esse novo lugar, ela foi pra outro país recomeçar a vida dela. E é um romance adolescente, tá? Então é importante você ler sabendo das coisas que estão aqui envolvidas, pensando que é um romance adolescente. Eu vejo muita gente, a própria Clara Alves fala muito sobre as pessoas não compreenderem Daiane, xingarem muito ela, sendo que eu tô chamando ela de Daiane, é Diana. Gente, vocês me perdoem, eu tô chamando ela de Daiane, é Diana. Não sei porquê, ficou na minha cabeça. Ah, parece. Eu fiquei em Daia, aí Daiane, da Diana. Diana! As pessoas não compreendem muito Diana porque acha que ela é uma mimada, não sei o quê. Mas é um romance adolescente, gente. E é um adolescente crescendo, tentando entender sobre todas as coisas da vida, sabe? Tanto que esse livro aqui, ó, eu sinto bastante que eles casam, assim, no aspecto de muito do que você pode não entender em relação à adolescência, né? Pensar na adolescência, e ela tem mais ou menos a mesma idade do pessoal daqui. Ela tem acho que 16, aqui é o pessoal entre 17 e 20 anos. Aqui traz muita reflexão sobre essas questões mesmo de transição da adolescência para a vida adulta. E aqui a gente tem a vivência no mundo real, sabe? Aqui é com sci-fi, mas aqui é no mundo real. Então é muito legal a gente ver o jeito que Clara traz também esses assuntos que são um pouco mais densos, né? Como o luto, de forma leve e importante de se refletir. Assim, maravilhoso. Autoria nacional. História pela seguinte. E lembrei de um vídeo de TikTok da moça falando assim: você vai cortar ou você é covarde? Eu sou covarde. Eu nunca cortei o meu marcador da seguinte, porque eu não quero destruir. Tem 2. Eu nunca cortei nenhum. Vocês cortam o marcador? Agora a gente chega em Perfeita na Teoria, que também não falarei com vocês, porque... Apesar que esse aqui dava até pra falar um pouquinho, né? Porque assim, ó, esse livro aqui, na verdade, ele não tem foco no romance, apesar de haver romance, igual a Fuga para Plutão. Por quê? Porque o foco principal aqui é sobre ela, que é... esqueci o nome dela, Darcy. É sobre Darcy, sobre o entendimento de Darcy em relação à própria sexualidade, porque ela sabe que ela é bissexual, mas ela tem várias inseguranças sobre si mesma em relação a isso por conta de estereótipos e imposições que colocam em cima de nossa sexualidade. Então, a gente conhece ela, inclusive, enquanto ela está apaixonada pela melhor amiga. E depois ela se vê apaixonada por um rapaz. E isso causa conflito nela, sabe? Então, assim, não é bem sobre o romance, é sobre ela. Por isso que eu acho que vale a pena, assim... Tipo, eu poderia citar aqui, não só falar, ah, aqui é Eduário que bota lá. Porque ela se vê apaixonada por um rapaz, mas é sobre quem ela é, o entendimento dela sobre ela mesma, o quanto as pessoas colocam estereótipos em cima de nossas sexualidades. Inclusive, é um livro muito bom, questiona muito sobre pertencimento, sobre lugares que somos colocados, sabe? E que a gente é mais ou menos bissexual. Então, assim, é muito bom esse livro. Eu só não dei 5 estrelas pra ele. Tem vlog de leitura sobre ele aqui no canal. Eu não dei 5 estrelas pra ele porque eu não gosto muito de Alexander, que é o carinha que ela tem alguma coisa, ela se envolve, ela tem um sentimento. Mas eu gosto muito desse livro, ele é muito legal. Inclusive, eu quero ler ele de novo. Por isso também que eu quis deixar ele aqui, porque esse é o livro que eu tava comentando antes, que eu fiz assim, ele tava meio lá de gaiato. Porque mesmo que ele seja um livro que tem um casal duárico, o foco principal aqui não é a relação dela com ele, é ela com ela mesma. E o quanto ela sente, às vezes, uma gaiata no ninho na comunidade LGBTQIA+, porque ela é bissexual e ela pode se envolver, pode querer ter relação com alguém de gênero oposto ao dela. Ele se encaixa mais na categoria que eu tava pensando em fazer um outro vídeo pra vocês depois, que é um livro de sáficas, sabe? Não necessariamente sobre relacionamento ou sobre relacionamento com outra pessoa de outro gênero, porque ele é muito sem focos em romance. Mas eu não consigo visualizar ele assim, focando no romance. Por mais que ela se apaixone no processo. Porque ela começa a pensar muito sobre si. E isso é muito importante nesse livro. Muito, muito. Ele é uma cacetada. Inclusive eu quero ler ele de novo pra gravar outro vídeo sobre ele, porque eu não gosto muito do vlog de leitura que eu fiz dele. Porque foi o primeiro vlog de leitura que eu fiz aqui no canal. Eu não tava muito segura. Mas ele em si... Nossa, eu quero muito gravar de novo sobre ele.
Não sei se um vlog de leitura, mas fazendo anotações e pra trazer um vídeo específico só sobre ele, assim, de maneira mais aprofundada, talvez. Talvez. Aqui a gente tem um combinadinho. Um combinadinho por quê? Porque, vocês podem ver aqui que tem Entre Linhas e All Stars, edição especial. Porque, na verdade, esse livro aqui, ele é... Também tá assinado pela autora. Esse livro aqui, ele é um livro que tem 2 livros dentro dele, na verdade, 2 contos, né? Ele tem aqui o conto, a novelinha Entre Guirlandas e All Stars. Foi como eu, inclusive, conheci a autora Mari Dionísio, essa linda aqui, ó. E aqui também tem Amor Entre Linhas, que inclusive é menor, como vocês podem ver. Entre Guirlandas e All Stars é um sáfico lesbi e Amor Entre Linhas é um sáfico lesbocentrado. Inclusive, essa ilustração aqui, ó, é justamente de Amor Entre Linhas, São Jade e Beatriz, que eu sempre deixo aqui no fundinho, coladinho. E aí, em Entre Guirlandas e All Stars, a gente vai conhecer Jade e Beatriz, que estão no aeroporto do Rio de Janeiro, em que uma delas quer voltar pra casa, só que acaba não tendo como voltar pra casa porque é véspera de Natal, não tem voo. E aí a outra tá chegando de outro país e ela acaba encontrando a querida que tá pedindo no aeroporto e leva ela pra casa. Coisa de livro, né? Mentira, ela fica sempre só emocionada a um ponto que nunca se sabe o que pode acontecer. E aí elas vão passar o Natal juntas, e depois de passar o Natal juntas, uma noite linda e recheada de aventuras e rabanadas e amorzinho, elas acabam trocando cartas por um ano, e trocando mensagem, ligação, e namorando por um ano à distância. Olha que lindas, realmente sáficas. Sáficas emocionadas. E entre nada. Entre linhas. Entre nada, é entre linhas. E entre linhas a gente tem 2 jogadoras de futebol e elas vão se reencontrar na Copa do Mundo porque elas são de países diferentes, elas jogam por seleções diferentes. E acontece esse reencontro delas lá e elas são, tipo, bem rivaisinhas que se detestam. Eu confesso pra vocês que Entre Linhas eu não curti tanto. No entanto, Entre Guirlandas e All Stars é uma das minhas histórias favoritas também, inclusive virou tradição na minha vida ler essa história todo final de ano. Eu já li por 2 anos, que foi o primeiro eu conheci em 2022, né, que foi quando foi lançado. Aí ano passado eu li de novo, fiz vídeo aqui pro canal, e esse ano com certeza eu vou ler de novo, porque se tornou tradição pra mim ler Entre Guirlandas e All Stars, que é, tipo, muito minha favorita. Eu gostei muito de ter lido, ela é muito fofinha, ela é muito adorável, tanto que eu peguei o exemplar físico mais por causa dela do que por causa de Entre Linhas. Mas como tava tudo junto, eu fui e peguei. E a gente tá quase acabando, e se você gosta de livros de tour, deixa eu gostei aqui embaixo e eu posso fazer outros tipos de tour pra vocês sobre os meus livros que eu tenho aqui, de outros lugares, tipo, livros que eu não li ainda, ou livros de fantasia que eu tenho, ou coisas desse tipo. Se vocês quiserem, eu posso fazer pra vocês depois, tá? Deixa gostei aqui embaixo e, por favor, considere se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque assim, quando sair vídeo novo, você vai ser avisado. Liga o sininho de notificações pra garantir que você vai realmente ser avisado, porque o YouTube, às vezes, ele esquece de avisar vocês se o sininho não estiver ativado. A gente tem aqui Corpo Desfeito de Diário de Arraia, só que ele não entra nesse quesito dessa descrição desse vídeo, porque eu falei livros com casais sáficos. E aqui não há casal. Aqui é só dor, sofrimento e caos. Então ele não entra aqui. Então o último livro que eu tenho que falar pra vocês, né, que entra nessa categoria de casais sáficos, é Conectadas, também de Clara Alves. Clara Alves, que escreveu Romance Real, que tá aqui, que eu mostrei pra vocês antes, também escreveu Conectadas, que inclusive acho que foi o primeiro livro que ela lançou por editora. Esse livro aqui não é a primeira capa do livro, né? Não é a capa principal do livro. Esse aqui é uma edição comemorativa de 5 anos. Faz 5 anos que Conectadas foi lançado. E aqui a gente tem Ayla e Raíssa, que é um casal lesbi, né? E elas são jogadoras de videogame. Inclusive tem ilustração nova aqui dentro, justamente sobre o joguinho que elas jogam, que é Féricos. Olha que lindas. Elas se conhecem online, só que aí um caos meio que se instaura na vida, só que de forma um pouquinho indireta. Por quê? Porque Raíssa conversa com Ayla com um avatar masculino. E a Ayla não sabe disso. E a Ayla se apaixona por Raíssa sem saber que Raíssa tá mentindo pra ela.
E aí começa esse romance muito fofinho. Esse aqui tem foco no romance mesmo. Tem mais foco no romance. Eu acho que Conectadas tem mais foco no romance do que romance real. Sério. E aí começa esse romancinho delas, né? Online, conversando online e tal. Até que chega a oportunidade que elas podem se conhecer pessoalmente. Só que aí como é que elas vão se conhecer pessoalmente se uma delas tá mentindo sobre quem é? Olha só. Então, assim, é uma história muito legal. Ela também é uma história adolescente. Eu gosto muito de Clara por sempre fazer personagens principais diversos, tá? Aqui a gente só tem... A única principal é Diana, né? A outra Diana não. É só a daqui, ó. Que ela é o quê? Negra e gorda. Aqui a gente tem duas personagens não brancas também sendo principais. É uma personagem negra e uma personagem amarela. Olha que linda. Que também não são magras. Eu amo. Então, assim, esse foi o primeiro livro que eu li de Clara Alves, inclusive. Eu li ele pelo Esquilo, porque a minha assinatura da minha operadora, ela tinha parceria com a Esquilo, e aí apareceu pra mim. Aí eu fiz, eu quero ler. É um romance sáfico. E foi numa época que eu tava ainda mais obcecada por ler romances sáficos. E aí eu fui, peguei pra ler, e eu adorei ler. Inclusive eu quero ler de novo, porque ler pelo celular, pela plataforma da Esquilo, não é muito legal. É porque eu acho o Esquilo meio não muito funcional para leitura. Eu acho muito legal a proposta do aplicativo, mas eu acho ele não muito funcional para leitura. Eu acho a configuração de leitura dele um pouco estranha. Então eu tive eu demorei até um pouquinho de ler por causa disso. Mas eu gostei muito, que foi a forma que eu conheci Clara Alves. E foi muito bom ter conhecido Clara Alves, porque ela é um amorzinho, ela escreve bem, a leitura é fluida. Foi muito divertido ter lido. Mesmo sendo bem... Ele é bem adolescentezinho mesmo, então assim, ele meio que foge um pouco dos romances adolescentes que eu gosto de ler. Mas ainda assim, foi muito bom estar imersa nesse universo. Até que quando apareceu a oportunidade de eu ter esse livro aqui, eu queria ter esse livro. Foi muito bom, tô só esperando o momento que Clara vai voltar pra Salvador, pra eu poder ir lá levar meu Conectadas pra ela assinar. Igual ela assinou Romance Real, que tá de cabeça baixa. Enfim, gente, esse foi o tour pelos meus livros de sáficas que tem romance sáfico. E aí, você gostou? Eu tô pensando em fazer outros vídeos assim pra vocês. Mas pra eu fazer, vocês têm que fazer o quê? Deixar gostei, dizer que gostou, que quer mais, que quer outros vídeos assim. E aí eu posso trazer mais pra vocês no futuro. E torçam por mim pra um dia isso aqui virar o meu cantinho bissexual. Vai ser tão maravilhoso! Não que eu não gosto dele sendo o meu cantinho das sáficas, tá? Eu gosto, mas é porque eu tava muito obcecada em ler histórias só sáficas nos últimos anos, e eu tava assistindo muito E eu fiquei muito feliz de ter construído isso, de ter construído esse canto com essas histórias sáficas todas aqui. Eu gostei muito de ter feito isso, mas a minha obsessão literária realmente são histórias bissexuais, então eu quero cada vez mais ter personagens bissexuais de centro. É tão bom! Eu me vejo nas histórias, isso é incrível. Enfim, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.